qual que é a verdade, cara, sobre o fim dos tempos e o retorno de Jesus na Terra? Show de bola, vamos lá. Quando a gente fala de arrebatamento, a gente teria que analisar que tem várias visões de arrebatamento. Porém, tem uma que predomina atualmente, pelo menos nos últimos quase 200 anos aí, que é a ideia da volta de Jesus acontecer até de duas formas, em duas vezes. Seria a segunda vinda, sei lá, segunda vinda e meia, sabe? Alguma coisa. Vou te explicar o porquê. Que seria o que eles chamam de arrebatamento antes da grande tribulação. Vai ter um período de tribulação na Terra, e o que o pessoal acabou romantizando, e que não está na Bíblia, já deixo claro aqui, a gente pode ir falando a respeito, é que os crentes em Jesus não passariam por esse período. Então, Jesus arrebataria essa galera, e aí sim teria todo o, digamos assim, toda a parte de morte, de genocídio, vinda de God e tudo mais. E aí depois Jesus voltaria e faria o seu julgamento e teria ali o seu reino, tá? Só que isso daí não tá na Bíblia. Entende? E aí você fala, como é que então o pessoal hoje sei lá, novelas, que tem a emissora que vai fazer, ou filmes, ou tem uma série chamada de Deixados para Trás, Left Behind, né? Tem o Tim LaHaye, que era o cara que tinha escrito essa série em livros, e aí se transformou em filme, e aí começou a viralizar pra caramba, e o pessoal acabou acreditando realmente que essa era a visão que a Bíblia traz. Você já ouviu falar dessa parte? Ou seja, que os crentes têm que estar preparados para o arrebatamento, que Jesus vai voltar, pode ser, né? Em qualquer momento, ele vai vir como um ladrão na noite, então você não sabe, você tem que vigiar, tal. Então, você não sabe quando vai acontecer, na hora que acontecer, aí sim você vai estar livre da tribulação. Se você não subir com Jesus, partir aqui, se você não subir com Jesus, aí o que acontece? Você tá lascado, entendeu? É essa a ideia. E esta é a visão que tem predominado, não só aqui no Brasil, mas em vários países cristãos, tá? Teve uma boa propaganda em cima. Só que se eu te falar que essa visão, ela é muito recente. Foi lá no século XIX que um cara começou a inventar isso. Mas isso é o que a maioria dos crentes acreditam? Boa parte hoje, sim. Só que a gente tem escolas diferentes, né? Tem gente que vai acreditar nessa arrebatamento antes da tribulação, que é o pré-tribulacionismo. E aí você vai ter a galera que acredita que vai ser arrebatado no meio da tribulação, e os outros que vão acreditar que vai ser depois da grande tribulação. Ou seja, a igreja passaria pela tribulação, e depois Jesus viria e reuniria os seus escolhidos, entende? Seria essa a ideia, tá? Então, pode ver que a própria Bíblia, ela dá margem para a pessoa ter pelo menos 3 interpretações aí. Fora aqueles que acreditam que, não, isso aí já aconteceu. O pessoal chama de preterismo, né? Não, isso aí já aconteceu, Jesus já fez, já caiu o templo, ele já voltou. Fala, como assim já voltou? Escatologia. Isso. Toda essa parte, dentro desse estudo escatológico, você tem visões distintas, né? Então, por isso que a gente fala, se a Bíblia fosse a palavra de God, ela deveria falar uma coisa só, né? Ainda mais uma coisa importante desse jeito. Porque para que o pessoal vai ficar sofrendo à toa, né? Aliás, essa visão de arrebatamento que eu tô te falando, que é a mais divulgada, deixa muita gente sofrendo de ansiedade, fica preocupada pra caramba. Será que eu tô numa vida de santidade? Será que eu tô em pecado? Será que eu não tô? Então, basicamente, é o cara que ele vive, assim, para essa função, pra chegar, quando Jesus voltar, ele ser salvo, assim. Exato. Então, muitas das vezes, isso daí faz com que a pessoa, se ela faz algum deslize dentro da visão, seja católica, seja ela protestante, ela acaba se martirizando, ela acaba se sentindo realmente. Alguns gostam de falar que é o vermezinho de Jacó, que tem uma passagem na Bíblia que fala que ó, vermezinho de Jacó, e tal. Tem gente que gosta de falar, que eu sou um verme e tal, que Deus me perdoe, que ele se lembre de mim quando ele voltar. A pessoa se martiriza, tem gente que sofre mesmo com isso, né? E fica com medo, porque ainda mais quando você vê ou em novela ou em filme o que acontece, basicamente é assim, o pessoal, digamos que Jesus voltasse, nessa visão. E tem um pessoal lá, o piloto do avião é cristão. O que acontece? Ele, foi puxado, né? Então foi arrebatado. O que aconteceu agora com o piloto? Lascou. Aí o outro que tá lá, digamos que é de Satanás, então ele não foi, né? Aí ele, agora não consegue pilotar direito, não sabe direito, ou ele pode ficar assustado, faz merda, mata todo mundo. Ou todo mundo que tá lá na tripulação é crente, os outros que estão no avião não.
Tchau, avião caiu, matou todo mundo. E no trânsito? Imagina, o pessoal sumiu. Entende? Pessoal, em todo mundo aí tem crente ali, tá lá os pais ali brincando com os filhos sobem e os pais ficam. Desespero dos pais. Ou o contrário, tá os filhos ali, tudo, os pais sumiram e os filhos ficam desesperados. Não, eu pensava que ela era um carola, não sei o quê, aí agora eu fiquei, agora lascou, entendeu? E é isso que o pessoal vende. É uma ferramenta de controle, Cauê, animal. Caramba, É foda, porque você consegue controlar a galera pelo medo, mano. E o pessoal faz isso muito bem. É o que eu costumo chamar de filha da putagem, né? Mas é foda. Mas o que é interessante é que você não vai ter base bíblica para isso. Eles vão, obviamente, manipular textos bíblicos para dar uma desculpa esfarrapada em cima disso daí. Mas, que nem eu comentei, é uma visão recente. É um cara que chamava John Nelson Darby. Esse cara que veio com essa ideia, né? Aí tinha um movimento lá em Plymouth, lá no States. States não, Inglaterra, né? E aí ele... Depois aí se alguém lembrar da cidade. Eu acho que é na Inglaterra. Europa. Aí ele pega e traz isso. Essa visão específica que o pessoal vai chamar também de dispensacionalismo. É uma ideia de Deus dividir em dispensações a história da humanidade. Então, basicamente, Deus trataria de forma diferente cada parte da história humana, pessoas sendo tratadas, comunicadas de formas distintas. Seria tipo uma revelação progressiva de God, tá? O que já mostra que ele faria acepção de pessoas. Então ele seria uma pessoa injusta, né? Então já contradiz uma série de versículos que diz que Deus não faz isso. E, ao mesmo tempo, se ele já se revela sendo podre desde o início, né? Então imagina ele inteiro, né? Se desde o começo só a sombra já não presta, imagina ele inteiro. Mas esse cara, ele trouxe isso para tentar consertar os problemas que a gente tem de contradições na Bíblia. Porque você vai ver, por exemplo, 1.800 anos de cristianismo, o pessoal nunca acreditou nisso. Nunca. Lá, a igreja primitiva, ninguém falava, nenhum dos pais da igreja comentava que Jesus vai voltar, vai ter um arrebatamento secreto. A gente não sabe nada, beleza? Ele arrebata a gente, e aí vai vir destruição pra galera. Não tinha isso não. O pessoal acreditava o quê? Que a gente já estava... eles, né, estariam passando por essa tribulação, que eles estavam sendo perseguidos, mortos e tudo mais, e fica firme, porque Jesus vai vir, ele vai voltar. Nessa época aqui. Né, tem palavras muito claras ali nos evangelhos de que tinham pessoas que estavam vivas, que estavam ouvindo e vendo ali Jesus, e que elas não morreriam até que ele voltasse. Que todas as coisas que ele tinha falado sobre a tribulação acontecessem. Jesus voltou? Não! Então, falso profeta, né? Você já cai em Deuteronômio 18, que fala que se um profeta fala em nome de God e não se concretiza, esse cara tinha que morrer. E você é um cara que não acredita, né? Que Jesus vai voltar ou que vai ter esse apocalipse, fim dos tempos e tal. Com certeza não vai acontecer isso aí. Não acredito. Com Já certeza. já acreditei. Né, mas com certeza não, isso não vai. Sabe o que é interessante? Com certeza. Sabe o que é interessante? Você vê que é tudo mitologia, é mó barato. Quando você começa a analisar os fatos, por que teve essas mudanças? Por exemplo, eu falei, na igreja primitiva, o pessoal acreditava nisso que eu comentei. É o que está na Bíblia, inclusive, tá? Você vai ter versículos, Cauê, que nem eu falei, Mateus 24. Jesus começa a falar sobre os sinais da sua vinda. E aí ele fala que não vai ter pedra sobre pedra lá no templo, então já dá a ideia de que o templo seria destruído, que aconteceu no ano 70. Aí tem gente que fala que isso é um cumprimento de profecia, só que a gente sabe que não. Por quê? Você sabe por quê? É porque o evangelho foi escrito depois. Então, assim, ele só foi escrito depois que já tinha caído do tempo. É a profecia historicizada, né? Sim. É contar uma história que já aconteceu e fazer de conta que você está colocando a pessoa no passado. O tempo caiu quando? Em 70, anos 70 depois de Cristo. Os evangelhos foram mais ou menos depois disso, né? Isso. O pessoal pode colocar exceção de Marcos, que pode ser que ele tenha sido escrito um pouquinho antes, mas ainda assim, é aquilo lá, o pessoal coloca a margem, né? Eu acho quando foi feito. Eu acho que é a partir de 70 depois de Cristo, né? Se eu não me engano. Alguns colocam Marcos, talvez anos 60, 65, alguns colocam dependendo não dá pra você bater martelo quando mas colocam pra lá. Só que eles fazem essa datação de uma forma interessante porque eles jogam ali, os especialistas acadêmicos vão colocar pra lá, mas você não tem nenhum manuscrito dessa época. O manuscrito mais antigo é do 2º século, tá?
E tem gente já colocando talvez para o começo do terceiro. O P52 lá. Então, segundo século, meados do segundo século e para lá. Mas beleza. Ainda que fosse, né? Não é uma profecia, até porque você vai ver o escrito do Flávio Joséfo e ele comentando sobre o Jesus, filho de Ananias, e ele profetizando ali que ia ter problema com Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém. Ficou por anos profetizando isso, o nome dele era Jesus, e depois realmente teve o ataque lá e ele acabou morrendo, né? Não duvido nada que esse Jesus histórico aí seria esse daí, por exemplo, uma parte dele. Porque se você for pegar a história que é contada, é muito semelhante com o que Jesus não só ele acabou falando, profetizando no personagem mitológico lá, mas também da forma como ele sofreu. Uhum. Esse cara apanhou pra caceta dos romanos e tal, e depois foi tido como louco mesmo, entendeu? E ele ficou anos fazendo isso daí. Não foi pouco tempo. Então é bem provável que como esse cara foi historiografado aí pelo Joséfo, digamos que então ele existiu. Se ele existiu, ele exerceu um impacto na galera lá. E o pessoal pode ter pego isso daí e criou esse personagem depois na Bíblia, com esta parte, né? E aí depois você vai juntando com outros ensinamentos aí. Não duvido nada disso. Só que por que eu falo que é certeza? Porque nessa primeira parte do primeiro século, e que você vai pegar a Bíblia, é bem assim mesmo. O Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, tá? Ele comenta lá que ele está falando sobre ressurreição para o pessoal não ficar triste por causa da morte dos familiares e amigos. E ele fala, não, você não tem que ficar triste, porque eles vão ressuscitar. Entendeu? Tem que ter essa fé. E aí ele fala que quando o Senhor voltar, eles vão ressuscitar primeiro, nós os que estivermos vivos. Paulo se colocava lá, ele acreditava que Jesus estaria voltando. Então ele fala assim, nós os que estivermos vivos não precederemos os que dormem. Os que dormem estão mortos, né? Eles vão ser ressuscitados e nós seremos arrebatados. Aí vem a palavra do arrebatamento. Juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Assim que ele comenta. Então, esse texto é o que eles vão usar para dizer, ó, tá vendo? Tem um arrebatamento. Jesus volta, ele pega a galera, ressuscitou a galera antes morta em Cristo, o pessoal é transformado e fica com o Senhor para sempre. Só que não é isso que o texto está mostrando ali. Então, quando você for pegar no estudo exegético que o pessoal faz, eles vão mostrar que as palavras utilizadas ali é basicamente para você ele até usa um encontro com Jesus. Jesus estaria voltando. Então, quando ele está voltando, vem a ressurreição dos mortos, e aí os vivos em Cristo se transformam e encontram com Jesus nos ares. Jesus está voltando. Então, é um encontro, é a mesma palavra usada para você encontrar alguém importante. Sim. Um grande imperador, um chefe de Estado está voltando. O que você faz? Você sai ao encontro e você pega e vai embora com ele? Não, você volta e entra com ele na cidade. Sim. Essa palavra é usada sempre desta forma, né? E do mesmo jeito é usada para Jesus. Então Jesus estaria voltando, o pessoal se encontra nos ares no meio desse caminho e vem para a terra. Não é para ficar para cima lá, não. Caramba. Entendeu? E é por isso que tem pessoas vários estudiosos que vão pegar e falar, não dá Mas para na você tradução ficar. aí pro português ficou como, exatamente? Ele fica exatamente como eu comentei lá. Até, não sei se depois quiser abrir o texto, a gente pode ler. Dá pra colocar, se quiser. Seria o 1 Tessalonicenses capítulo 4, se o... Qual que é? Por ali. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí tem o... Coloca Bíblia Online aí. Bíblia Online. 1 Tessalonicenses. É bem legal. Aí você vai ver que aí dependendo da versão que você pega, pode ser a Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida ou Nova Versão Internacional, tem várias versões, mas aí é onde aparece a palavra de arrebatamento, né? Raparzou seria mais ou menos essa palavra grega, que é uma retirada súbita. Tá? Basicamente é como se você fosse... Isso. Mas é melhor... Ali embaixo no Novo Testamento. Aí, 1 Tessalonicenses ali, ó, ali o embaixo do mouse, penúltimo do lado esquerdo ali. Embaixo Aqui, do mouse. Mais embaixo, pode ir mais embaixo. Aí, ó, aí primeira, isso. É capítulo 4. 4 ali. Isso. Versículo 17. Dá um grife ali no versículo 17. Pode baixar um pouquinho mais. Pode pegar desde o 16, que no 17 aqui tem a palavra arrebatamento, né? Mas ele está comentando ali. Aí fala aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, presta atenção nessa parte, ó, e com voz de arcanjo. Ué,
Ele não tem voz própria, tem que usar voz de arcanjo. Então, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, Paulo se incluindo, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entende? Então, a palavra do arrebatamento é usada aí, não só aí. Porque a palavra arrebatamento que eu falei é retirar de forma súbita, ok? Só que o pessoal pega esse daqui e fala, tá vendo? A gente vai ser levado e já era. Só que não, toda a parte aqui ligada ao que ele chama de parousia, que seria a vinda do Senhor, ela tem a ver com esse encontro que eu falei de generais, de líderes, chefes de Estado, e você sai ao encontro porque tá feliz que a pessoa tá voltando e você entra com ela na cidade. Você não vai e viaja com ela para outro lugar, entendeu? É sempre nesse contexto. E aqui é a mesma coisa. Jesus vai voltar, ressuscita a galera morta, que nem eu comentei, e os vivos vão ser transformados. Só que pode ver que encontra, não é no céu. Ó, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Entende? Ou seja, é tipo o ares, a atmosfera, também não é no céu que seria terceiro, sétimo céu, sei lá quais céus seria o pessoal nesse mundo criou. físico aqui. Nesse mundo físico, porque é a volta de Jesus para fazer o julgamento da galera. Sim. Entendeu? Seria esta a ideia. Mas aí, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso, mas pode ver. E assim estaremos sempre com o Senhor. Beleza. Porque a partir do momento que você já foi lá... Quando ele for pro céu, eles vão junto também. Isso. Só que não tem essa do céu, né? Porque se você for pegar Apocalipse, a Nova Jerusalém, ela vem do céu para a terra. O reino é aqui na terra. Ele destrói toda a terra, faz novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém desce. Velho, é aqui. O reino é aqui. Não é no lugar celestial. Entendeu? Que sinistro, velho. Você tá em Apocalipse lá. Não tem nada falando do céu que vai Não é pra ficar lá no céu. Que brutal, velho. Pois é. Lá em Apocalipse que você vai ver é que... Aí que Jesus, então, chega na Terra e começa a voar e fazer aquelas coisas. Ficar... Como assim? Começa a voar? Não, o pessoal fala que no Apocalipse Jesus vai descer e vai voar pela Terra. Não tá em específico desta maneira lá em Apocalipse. Mas, por exemplo, se você falar, não vai ter céu, então, depende do momento que você tá falando. Lá em Apocalipse, João, de repente, ele tá ali, tá vendo no trono do céu, tudo certinho, porque eles tinham uma visão de céu diferente do que a gente tem, certo? Então, para eles, a Terra era plana, e você tinha um domo rígido, e você tinha níveis desse céu, tá? Então, quando você vai subindo nesses níveis aí, você tem esses céus específicos, e Deus habitaria em um deles. Ok? Até Paulo fala que ele tinha subido ao terceiro céu e ouvido coisas inefáveis, que não é lícito ao ser humano ouvir e tal. Mas ele ouviu, né? Se não é lícito ao ser humano ouvir, como é que ele ouviu? Sim. Né? Mas, ok. Pode ver que quando ele fala que se encontra nos ares, não é lá no céu. Quando o João tem uma visão específica, ele tá lá no céu e tá vendo o trono de Deus, e ele tá falando dentro da cosmovisão que a galera tinha naquela época. E era bem esse daí. Tem nada a ver com a realidade, né? Eles pensavam mesmo, se você subisse, você encontraria isso. Entende? Então, digamos que fosse lá, um mundo ou espiritual ou o céu. Porque esse céu, em tese, não seria espiritual. Ele seria tipo físico, é só você subir. Né? Igual, Jesus subiu ao céu, tá à destra de Deus. Entendi. Subiu. Ele subiu. Ele não porque os caras não tinham, né, a visão da astronomia de hoje e tal. Exato. Para eles o céu era aquilo ali e já era. É bem interessante, porque hoje o pessoal da teologia gosta de fazer uns malabarismos, né? Safado. Que fala assim, tudo simbólico. E sim, tem muita coisa simbólica. Só que você não pode desconsiderar o conhecimento da galera naquela época. Eles acreditavam que as estrelas, elas estavam realmente penduradas, entendeu? E que elas iriam cair. Tanto que Jesus fala, as estrelas cairão do céu. Ele fala desse jeito. E Apocalipse vai falar várias vezes também, mas beleza. Apocalipse inteiro é todo simbólico. Então você não necessariamente vai poder levar aquilo no literal sempre, né? Tem coisas que sim, outras várias que são muitos símbolos distintos. E aí muitos teólogos vão falar, não, você não pode levar isso no literal. Beleza. E é o quê? Não sabemos. Pode ser tal coisa, pode ser aquilo. É desse jeito. É aquilo, cara. É meio que um cherry picking, assim, de você escolher o que é literal, o que não é. Exato. É sempre assim. É sempre assim. Por exemplo, se eu fosse usar o critério que cristãos usam, digamos, até eu faço alguns vídeos, eu falo sobre a literalidade da Bíblia e tal. Você é doido, você vai levar a Bíblia no literal e não sei o quê. Eu falo, tranquilo, só me fala qual o critério que você separa o que é literal e metafórico. Por exemplo, eu não vou levar nada literal, então vou pegar que Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos analisar de uma forma correta, então, e isso seria uma metáfora?
Porque naquela época não era nada novo alguém ressuscitar dos mortos, alguém ter nascido de um Deus, ou uma virgem ter concebido. Isso não era nada novo. É cópia. Entende? Não é nada novo. Então, se eu analisar o contexto da época, o que a pessoa está fazendo, eu vou chegar à conclusão de que é uma mitologia. E ele simplesmente está copiando aquilo da época. Porque para Jesus tinha que ser diferente das outras. Uhum. Aí a pessoa vai falar, não, isso daí é literal. Você fala, peraí, tá vendo? Se eu for no critério lá, você acaba destruindo toda a Bíblia. Só que aquilo que incomoda, o pessoal vai pegar, não, isso aí não pode ser literal. É o cherry picking que você falou. Entendeu? É a sacanagem que a galera faz. Então, essa desonestidade intelectual existe bastante dentro do meio cristão, né? Tem os teólogos mais sérios que, mesmo continuando na fé, eles vão pegar e vão falar, não, realmente, isso aí é desse jeito, isso aqui ou é literal, isso aqui realmente é um problema que nós temos, isso aqui a gente não sabe explicar, e a pessoa vai falar real para você. Né? Mas a maioria, infelizmente, ainda não é assim, não. E você falou que essa narrativa do arrebatamento tem um poder de controlar as pessoas, né? Você poderia explicar como exatamente e quem faz isso? Todos os líderes da igreja que vão pregar que Jesus vai voltar e que se você não estiver na igreja, se você não estiver em santidade, se você não estiver congregando, como diz Hebreus 10, se eu não me engano, no versículo 25, e diz ali, não deixei de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quanto mais vedes que o dia se aproxima. Que dia? O dia da vinda de Jesus. Ele fala, não deixei de congregar. Então, eu posso usar esse texto e falar, por que você está faltando? E você está sendo fiel no dízimo, nas ofertas? Porque assim, você pode até estar aqui, você pode ser da equipe de louvor, você pode estar aqui fazendo tudo certinho. Mas como é que está a sua vida? Porque Jesus vai voltar, pode voltar daqui a pouco. Se ele voltar agora, você vai ficar como? Você vai ficar aqui ou você sobe com a gente? Eu sei que eu vou subir. E você? Então você cria uma pressão psicológica na galera, exatamente para, não, eu tenho que ficar na igreja, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ofertar, eu tenho que ver uma vida santa. Nossa, desejei aquela pessoa. Eita, nós já cometi adultério. Senhor, me perdoe, não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Agora eu vou ter que confessar. Dependendo da igreja, você tem hierarquia, onde você tem um líder ou uma líder, e você tem que confessar esses pecados para essa pessoa. Eu adulterei aí, lá quanto no mais pensamento. pecados você confessa, mais na mão do cara você fica. Exato. É controle geral, entendeu? E na hora do culto, do louvor, de cantar, a pessoa tá ali sorrindo ou chorando, né? Eu já tive igreja por muito tempo. Tem hora que começou a pegar um louvor lá que tem uma letra que vai ao encontro da pessoa, ela começa a chorar na hora, porque tá destruindo ali de alguma forma, pegando o pecado, entre aspas. Não existe pecado, mas para eles existe. E para aquilo lá tá doendo. Então ela tem medo de, nossa, e se Deus não me perdoar, e se eu não conseguir vencer isso, né? E isso vira essa pressão que faz com que a pessoa tenha que ficar tipo uma escrava. Entende? E é bem assim, eu tenho familiar que já chegou a falar assim, eu peguei e vi novela e mostrando isso tudo, nossa, eu fiquei com medo do caramba e tal, porque eu pensava que Jesus ia voltar a qualquer momento, aí ia ter o anticristo, e esse anticristo ia pegar e obrigar a gente a ter a marca da besta, e se não tiver a marca da besta, aí ele vai cortar a nossa cabeça. Eu ficava perguntando, e agora? Será que Jesus volta? E se eu não for? E agora? Eu vou ter que sofrer? Vou ter que perder a cabeça? Ou será que eu fico com a marca? A porcaria. Pega isso para adolescente. Pega isso para criança. Você entende a visão porcaria que você cria na cabeça da pessoa? Sim. E a gente sempre vai, normalmente, você não pode fazer isso, isso, aquilo. O que você vai fazer? Exatamente aquilo que dizem para não fazer. Se você tá com essa lavagem cerebral, você sempre vai estar se martirizando, como eu disse, você vai ficar sofrendo com aquilo. Entende? Você sempre vai se sentir pior, você sempre vai, deu uma coisa errada na vida, você perdeu uma oportunidade no trabalho ou com uma pessoa, você pensa, nossa, deve ter sido o castigo de Deus. Ou dei brecha para o diabo agir. E agora? Aí começa uma paranoia, mano. Entende? Sim. É uma paranoia do caramba. O cristianismo, a base do cristianismo é o sofrimento, né, cara? É a negação, é o sofrimento. Então, o cristão, ele se sente mal, cara. Por exemplo, se você for pegar a gula, né? Que acho que é a mais fraquinha de todas, né? Nesse sentido, porra, vou no rodizão comer até gorfar, assim, sabe? Sim. É um pecado, por mais que seja mais, entre aspas, tranquilo, é mortal, assim, pra igreja, sei lá. A questão de prostituição, né? Tipo, Sim. o cristão não pode ir no puteiro. Pois é. Né? E aí o cara fica se martirizando por ele querer aquilo. Sim. Ele poderia ir pra pregar, né? Porque Jesus vivia no meio de prostitutas. Então ele poderia usar essa desculpa para ir pregar e, de repente, fazer, né? E aí tem alguns casos que são fazer mais... a pessoa se ajoelhar para ele. Tem alguns...
Caralho, Caraca. velho. Mas aí tem alguns casos que é mais brutal ainda, né? Tipo, você não pode ir pra praia. Você não Tem. pode vestir roupa X. Sim. E aí vai ficando e vai afunilando cada vez mais, né? Eu trabalhei uma época, né, quando eu era cristão lá da Batista Renovada, e eu tinha no trabalho outros crentes de congregações distintas. Eu não lembro se ele era da congregação cristã ou de outra pentecostal. E aí o pessoal tava começando a zoar ele, né? Porque ele era casado e tal. E eu falei assim, pô, você sabia que pra ele se relacionar com a esposa, eles não podem se ver nus? Eu falei, como assim, velho? Eles usam tipo mais ou menos assim. E começaram a zoar, né? Eu não sei até onde era verdade aquilo, mas eu já vi Eu já vi de uma outros história crentes assim. falando assim. Eles colocavam tipo um lençol com um buraco no meio Meu Deus, sim. pra poder pegar e fazer. Eu falei, não é possível, velho. Ele não podia usar bermuda. Que deselegante, cara. Sério. Eu falei assim, ele não podia usar bermuda, era errado. Assim como a mulher só podia usar saia, não poderia usar calça. Algumas Assembleias de Deus também eram há tempos atrás assim. Ainda tem aquelas que o são. Então é só saia, né? Aí vem aquelas lá que sabe usar uma saia que não precisa. Porra, mas não tem nem tá sentido ótimo. essa parada do lençol, tipo assim, se Tem, Deus... cara. Não, mas se Deus criou o homem e a mulher do jeito que são pra se relacionarem, por que que o homem não vai poder ver a mulher nua e a mulher não vai poder ver o homem assim? Pois é. Aí eles podem, inclusive, lembrar lá de Gênesis, Mas que que eles depois que ganham, eles abrem os olhos. ganham fazendo nossa, isso, pô? cara, você consegue controlar a galera pra estar sempre dependendo do líder ou da líder. Ou seja, a Mas nesse questão é caso do sempre isso, lençol, o velho. que que o cara vai ganhar, pô? Então, é que assim, todo o controle envolve a parte. Não só você falou da gula e tal, pega mais a galera católica, né? Que são os 7 pecados capitais, é mais a galera da católica. Protestante, você vai ver que a maior parte tá acima do peso. Porque o pessoal tá muito nem aí, não. O pessoal até brincava só. O crente, ele não bebe, mas come pra caramba. Isso é desde a minha época. O pessoal zoava assim, ó. Não convida crente pra festa que ele É come verdade, pra é tudo caramba. acima do O peso, protestante. pessoal muitas vezes tá acima do peso. Então, isso pro protestante. Pro católico, beleza. Ele pode ter essa visão. Nossa, comi pra caramba. Agora, a parte do sexo é muito essencial que você tenha um controle do corpo. Até hoje é assim. Pode ver nos projetos de lei e tudo mais que o pessoal tenta trazer também. Vai envolver de alguma forma o que você pode fazer, ou se você vai abortar, se você não vai abortar, ou LGBT, se pode casar, se não pode casar. O pessoal quer legislar sobre o corpo, mano. Eles querem dominar o corpo. Se você for pegar estados extremistas islâmicos, é a mesma coisa com mulher. Não é pra mostrar cabelo, não, filho. Entendeu? É controle do corpo, porque senão a culpa é dela de tentar seduzir. Ela nem tá tentando seduzir. Ela simplesmente tá sendo ela. Aí se de repente. Não, é bizarro. Você entende a porcaria que é? E sempre vai Só pegar pro lado acho mais que a fraco que é questão pra mulher. do aborto é um bom debate, cara. É bom debate. É bom debate. É bem legal. E o problema é quando a pessoa pega e vai além, né? Igual alguns que estavam querendo fazer agora, de até criança que foi abusada e que ela não poderia fazer o aborto. Entendeu? Aí você fala, pô, como assim? Criança. Você vai obrigar a criança a ter filho? É sério mesmo? É meio brutal. Porque a gente é a favor da vida. Você, caraca, mano. É uma puta discussão filosófica, né, cara? Sim. Mas nesse quesito, velho, eu vi um cara falando uma vez e é verdade também. Velho, não adianta, por mais que você, lá no Oriente Médio, elas tem o que é jihad, né, eu acho. Não, Eu não sei se é jihad, sei lá, o nome eu não vou lembrar. Jihad é outra coisa. Não, jihad é um tanque, eu acho. Um tanque de guerra, alguma coisa assim. Porra, mas Eles qual falam que da era o jihad nome? islâmica, né? Qual que era o nome daquele... Tem a burca e tem outro, né? Aí tem vários, enfim, Isso. daquela que a mulher fica vestindo. Cara, não importa. Se sobrar um negocinho da mulher, o cara já vai olhar com tesão pra mulher, entendeu? Então, assim, é sempre da perspectiva e do ambiente. Sim. Não faz nem sentido essa prática, entendeu? De não mostrar o corpo. Tem alguns outros países Na minha islâmicos que visão, são mais né? de boa, né? Mas tem aqueles que são mais extremistas, como eu falei, que agem dessa forma. E as mulheres vão se submetendo. Pode ver uma coisa. Você pega bem no Irã, antiga. por exemplo, velho, tem até o polícia do monitoramento. Já veio uma convidada aqui que ela falou, cara, que se você não tá vestindo tem um nome lá que eu não vou lembrar, não é a burca nesse caso. Cara, o policial te leva preso, velho. Você vai preso, entendeu? Caramba. É coisa de outro nível mesmo, outro assim. nível. É pra você ver o nível que a teocracia faz, entendeu? Esse é um problema. Sério, assim. E o pessoal aqui no Brasil tem tentado trazer essa teocracia. Os cristãos, eles são muito bem articulados nisso daí. Porque na visão deles estão fazendo não vai vingar, bem. não, cara. Já, de certa forma, já tá. Que é like, mas é mais ou menos. O pessoal, putz, mano, é foda. Mas a gente tem que ficar expondo isso mesmo. Porque a ideia deles é dominar tudo.
E eles são muito bem organizados nisso, viu? São anos Eu acho que fazendo não os isso. católicos, né? Até os católicos estão começando a entrar agora também, mas os protestantes. Os católicos estão começando? É, porque eles falaram que tinha feito a bancada católica e depois até a bancada cristã juntando eles. Eu pensava, vamos unir força, né? A gente depois se mata, né? Mas, Sim. porque eles são um contra o outro, um criticando o outro, que não é brincadeira. Mas, como eu falei no debate, o pessoal gosta de usar o argumento cosmológico de Calan para defender o Deus cristão. Só que esse argumento é de um islâmico. Você fala, tá vendo? Na hora Qual que é esse argumento? que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Mas aí não é o primeiro motor lá do Aristóteles? Não. Esse daí do Aristóteles aí já seria outra. Não, do Tomás de Aquino, você fala? Depois que ele fala das 5 vias? Não. Esse daí, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Primeiro motor das 5 vias, né? Isso. Aí seria da primeira via que ele coloca no primeiro motor. É verdade. Do motor imóvel, né? Mas isso é um argumento islâmico. É para defender Alá. Entende? E eles, muitas vezes, abominam o islâmico, cara. Nossa, muçulmano pra eles, muitos cristãos assim, é preconceito do caramba. Mas nessa hora quer pegar, né? Nem pra God revelar um argumento aí pra vocês, não. É igual com o católico que eu tô falando. Na hora que precisa, eles se juntam. Daqui a pouco eles estão se matando, igual foi em épocas de Inquisição, né? Um matando o outro. Mas a gente tá falando sobre isso tudo por quê? De controle. Controle social, controle do corpo, controle das mentes, controle das massas, pra eles continuarem no poder, pô. Porque quando você tem isso na igreja, a igreja, ela era política desde o século IV, quando você entendeu, o Constantino libera o cristianismo, e o Teodósio, no Édito de Tessalônica lá, 380, 390, não lembro agora, depois de Cristo, ele coloca esse édito, ele coloca o cristianismo como religião oficial, e ele proíbe as outras. A partir daí já virou política total mesmo, entendeu? E é assim que cresce o cristianismo. Então eles sempre estiveram junto com o poder. Até hoje o pessoal tá ali com o poder. Sim. Porque você acha que os políticos vão nas igrejas e tal? Você tem controle. Com controle disso, você continua mantendo a galera lá. Exato, Isso é importante. E uma coisa que eu acho interessante analisar nessa situação, eu adoro o evolucionismo, né, cara? Aham. Então, a evolução de Darwin e tal. Sim. E aí tem uma coisa que chama... Eu acho que você tava aqui, o Alberto falou da evolução cultural aqui, Sim, daquele dia. sim. O Beto estava comentando Ele falou, sobre né? isso. Porque tem a evolução tanto biológica quanto a cultural. Né? Isso. E aí, no caso, na evolução cultural, cara, as religiões entram nisso também. O que acontece? A religião que converte pessoas é mais adaptável, então quer dizer, ela vai durar mais tempo do que uma que não converte. Boa. Por exemplo, os judeus. Os judeus, eles não tentam converter as outras pessoas. Exato. Então, geralmente passa de pai para filho, né, e tal. Na própria família, eles não vão pra rua evangelizar pessoas. Agora, no evangelho, né, na igreja evangélica, por exemplo, protestantes e tal, eles já vão pra rua, você tem que evangelizar porque a maioria das pessoas tem que saber isso, tem que saber a verdade e tal. E isso, como é um fundamento primordial ali naquela doutrina, Sim. isso faz a própria igreja se adaptar ao longo do tempo, cara. Então, quer dizer, é um ponto muito forte, né? Com certeza. E você vai ver que quem vai se adaptando mais, você vai ver que a católica soube fazer isso muito bem, por isso ela, né, domina ainda hoje. E com a reforma protestante, lá em 1517, com Martinho Lutero, e depois vai vindo com Calvino e vários outros, eles são muito mais aquela... Não, é Bíblia. É Bíblia, porque a igreja católica não fica só presa na Bíblia. Ela tem o pilar da Bíblia, ela tem o pilar da tradição e tem o pilar do Papa. Se o Papa fala uma coisa que a Bíblia está contradizendo, dane-se a Bíblia. O que importa é o Papa, ele é o representante de God aqui, entendeu? E tal. Em teses, ele pode ser que, dependendo se um Papa falar uma besteira muito grande, o pessoal vai tentar ir contra, né? Mas tem esses pilares, tá? Então eles não vão ficar só em um. Protestante, não. Protestante é Bíblia. E é por isso que muitos, na hora que você pega... Então, mas isso aqui tá errado. Que eu tava comentando com você em off. Pô, escravidão tem de Gênesis e Apocalipse. Tá errado, né? O crente não consegue falar que tá errado. O evangélico. Porque senão ele vai falar que a Bíblia não é inerrante. Ele vai... Não, eu tô falando que a Bíblia errou. Entendeu? Ele não consegue falar isso. Certo? É um apego, né, cara? É um Bíblia, apego assim... e medo. É medo. Entende? A pessoa tem medo que se ela falar isso... Jesus voltou, lascou. Tô na grande tribulação. Entendeu? Vou pro inferno. Entendi, cara. Porque você estaria negando a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus, foi até o texto que fez eu ir na igreja e falar, eu vou aceitar Jesus, tá?
eu li o texto e falei, ih, caraca, vou ter que ir lá na frente confessar Jesus. Que era o seguinte, Jesus fala assim, que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai, no grande dia, entendeu? E dos anjos. Se ele se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, né? Quem não me confessar diante dos homens, opa, eu vou negá-lo lá diante do Pai. Ah, eu vi aqui, eu falei, eita, nós. Porque o pessoal faz o apelo dentro da igreja, você participou? O pessoal chega lá e, ó, quem quer aceitar Jesus, vem na frente. E eu tava indo e não ia lá. Já tem Jesus aqui, né? Só que eu falei, não, se tá escrito isso, eu vou lá na frente da galera e vou aceitar. Entendeu? Porque não vai ter desculpa. Uma pessoa que pega e nega a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus é tido como a palavra de Deus, é a mesma coisa. Você entende a porcaria que começa a tomar conta da mente de alguém? É por isso que ela trava. Ela fala, nossa, como é que eu vou falar que a Bíblia está errada? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Estou falando que Jesus está errado, ferrou. Sim. Ele vai me negar. Condenação eterna, vou sofrer queimando direto, entendeu? Por isso que também, então, os cristãos ali, eles têm um receio de assumir que algumas coisas estão erradas, assim. Os mais fundamentalistas, que a gente chama, que vão ficar com a Bíblia, sim. Aqueles que já tocaram foda-se, eles já vão pegar, não, realmente, tem coisas que tem que ser, que nem você falou, tem que ser adaptadas. A Igreja Católica, muitos católicos vão pegar e falar, não, a gente tem que analisar que isso aí foi escrito de acordo com a época. Eu já vi padre dizendo que realmente é mitologia Adão e Eva. É padre falando. Só que aí a pessoa não acorda, porque se é mitologia e realmente o é, obviamente a gente não veio de um único casal, isso é comprovar cientificamente, que você falou do evolucionismo, evolução e tal. Cara, se você matou Adão e Eva, você acabou com todo o cristianismo. Tudo. Já era. É a base, né? É a base. É a página Por quê? 1. É porque Jesus... O pecado original. Exato. Ele veio resgatar disso. Entende? Ele veio resgatar disso. Paulo deixou muito bem frisado também todas essas questões que eles acreditavam que existia Adão e Eva. Que o mal começou na humanidade por causa de Adão e Eva. Exato. Então Jesus veio resgatar isso. Sim. A mitologia não existiu, então Jesus morreu à toa. Cara, entendeu? realmente é uma puta jornada do herói a parada, né? É. Então é tudo... Parece que foi pensado desde a primeira página até o apocalipse, assim. Sim. Então... Parece, mas não foi. Não. É por isso que é uma zona. Por isso que cada um fala uma coisa. É porque a gente só vê o produto acabado, né? De Gênesis e Apocalipse. Mas não foi pensado, não. Então, mas você acha que foi 100% pensado, cara? Não foi pensado. Tá. Não foi. É que você comentou, posso ter entendido errado, que é como se tivesse sido pensado, né? Irônico. Ah, não foi pensado, não. Por isso que é uma zona do caramba. Mas do Velho Testamento, você acha que foi pensado? Com uma paulada assim ou não? Não. O pessoal simplesmente ia escrevendo de acordo com o que eles estavam passando na época para se comunicar com aquele povo daquele período, de acordo com a visão que eles tinham. Era isso, não era a ideia de, nossa, vamos criar aqui, né, um manual sagrado. Mas, porra, cara, aí você acha que faz sentido? Porque faz mais sentido pra mim achar que eles escreveram direto, assim. No caso do Velho Testamento, né? No Novo a gente tem lá os... Do Velho Testamento a gente nem sabe quem escreveu, né? Não tem como saber. E aqueles do Novo também, você pode não ser aqueles. Porque, sim, assim, mas pelo menos você tem alguma base e tal, né? O máximo seria de Paulo, né? Apóstolo Paulo, né? E das 13 cartas, 7. Porque as outras... Não, então, pelo menos tem alguma coisa ali, né? Sim. Porque no Velho Testamento termina com o quê? Com o nascimento de Jesus, é isso? O Velho Testamento termina no livro de Malaquias. E aí, mas basicamente assim, você tem os 39 livros do Antigo Testamento, fecha ali, e aí tem um período de 400 anos, mais ou menos, que o pessoal coloca que de gap, né? É de gap. E aí entra o livro de Mateus, que é o Evangelho de Mateus, e que vai falar do nascimento de Jesus. Aí já é Novo Testamento. Aí tem os 27 livros, tá? Mas o que acontece no final do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, não, ele não tem isso, de uma história qual o final. Não, ele simplesmente pega e tá falando lá do profeta Malaquias, comentando, inclusive, que é um dos textos mais usados pelos crentes para pedir dízimo, que ele fala que tá com maldição, sois amaldiçoados, vós a nação toda, porque entendi. vocês então, não tem nenhum me roubam. Não tem um final. Entendi. É assim, são escritos que foram desenvolvidos para um público específico naquele período. E muitas vezes a maior parte que acadêmicos dizem foi escrito por volta do século VI ou VII antes de Cristo, no período babilônico e depois do período babilônico. Mas que nem, você acha que a história, pelo menos de Adão e Eva, até o final dela, aí foi uma narrativa só? Não. O primeiro e o segundo capítulo já são escritas de tradições diferentes. Tanto que eles se contradizem. Mas e por que os caras escreveram isso, então? Então, porque para eles é um registro
da sua própria população, né? Como o pessoal gosta de falar na academia, é uma maneira de tentar registrar, como eles estavam presos no cativeiro e tudo mais, e tinham perdido a sua terra, a ideia era procurar fazer uma narrativa de um renascimento desse povo, entende? Opa, vamos fazer aqui a narrativa mostrando que nós estamos voltando para a nossa terra, que a gente está renascendo, que a gente tem o nosso local lá. Quando eles voltam lá para ajudar depois, quando vem Ciro lá e vence os babilônicos com o reino da Pérsia, e aí eles têm a liberdade de voltar para a terra deles. Então, a escrita é basicamente para narrar isso daí. É um mito fundacional. Mas Eu esse Antigo lembrei da Testamento- palavra, é mito fundacional. Você acha que isso foi escrito no Império Romano ali? Não. Isso aí foi quando eles estavam no cativeiro babilônico, foi bem antes. Nossa Senhora. O Antigo Testamento, essa parte. Sim, sim. Só que essas histórias já são semelhantes a antigos contos mesopotâmicos. De Sumérios e tal, que você tem, babilônicos, e que, inclusive, eles estavam no cativeiro babilônico, eles aprenderam com eles também, né? Então, eles vão misturando e criando a sua versão. E por isso tem uma série de mistura com coisas muito mais antigas, né? A história de Moisés é do Sargão. Eu vou tentar lembrar o nome do cara. Ele copia também outra história de mais ou menos 1000 anos antes de Moisés. Entende? Que ele também pega, ele é colocado numa cesta, que coloca no rio, aí vem alguém da elite, descobre ele, vai cuidar dele, aí ele cresce. É a mesma coisa. Só que muda o nome, coloca no Egito, coloca no Rio Nilo, entende? Só que já tinha essa história. É igual o dilúvio, já tinha a história. O pessoal só coloca outro personagem, só muda o nome do Deus, aumenta o tempo do dilúvio e o tempo que ficou dentro da arca. Até os animais que saem lá, o corvo, o pássaro que vai, é a mesma coisa. Entende? Eles podem mudar o tipo de ave, mas é uma ave saindo para ver se pode pegar, pousar ou não. Até isso o pessoal copia. É brutal, velho. É brutal. Mas você entende que se você for pensar que é um mito fundacional, então, se eles já criaram nessa ideia, vamos criar um mito específico da nossa fundação como nação, vamos organizar que aí vem o monoteísmo. Vamos pegar aqui, vai um Deus só, é esse Deus, a gente vai servir esse Deus, é um local só de culto, um local só para você trazer grana, não está espalhado em tudo quanto é canto, não. Aí vira total política. Sim. Entende? Aí volta aquela ideia que a gente está falando da Igreja Católica. Virou política ali. Então, o judaísmo nessa parte, tem estudos da Angela Natel que ela comenta bem sobre isso. A Angela Natel é doutora em teologia também. E ela faz conteúdos específicos também sobre isso. Brasileira. Angela Natel, ela deve... Eu não sei se é do Paraná, é da região do Sul. Interessante. Muito boa, muito boa. E ela comenta sobre essa questão, porque o monoteísmo é uma coisa política. Exatamente para você fazer toda essa transição e esse controle da galera. Uhum. Então, quando a gente traz tudo isso, por exemplo, por mais que os judeus não tenham essa ideia de arrebatamento, até porque eles não creem que Jesus vai voltar em alguma coisa do gênero, mas eles têm a sua visão específica que construiu essa parte monoteísta, copiando também o zoroastrismo pra caramba, né? E que depois isso vai se desenvolvendo com o cristianismo. Então, o cristianismo é judeu, né? É do judaísmo, é uma seita judaica. Sim. Né? É que depois o pessoal chamou de cristão, mas é uma seita judaica, que tem todas essas influências já, sabe, misturadas, e a partir daí o pessoal cria a sua própria visão. É evolução cultural, né, cara? Evolução cultural, exato. Então, de repente, a gente não se adapta com essa, cria uma nova. O islamismo vem depois corrigir algumas coisas do cristianismo. Puro. Darwinismo puro. Isso E é a narrativa que mais convence pessoas, mais perdura, porque aí você ganha verba, poder econômico e tal, né? É que eles convenceram na base da espada. Entendeu? Na hora que virou, que não foi do Édito de Tessalônica, já era. Se você fosse de outra fé, esquece. Aí, não. E outra fé cristã também, tá? Porque você tem várias vertentes cristãs. A vertente era do concílio de Nicéia, que Jesus era Deus. Então tinha que ser essa daí. Que tinha a trindade e tal. Tinha que ser essa visão. Outras visões não eram aceitas. Aí era a questão, dane-se, ou você aceita, ou vai perder posse, ou vai perder bens e tal, ou dependendo, você morre. Sim. Então começa assim. E é assim que é o convencimento e o crescimento da igreja. E que às vezes a gente fica naquela romantização de que, não, a gente conseguiu espalhar a palavra de Deus e tal, e a gente teve perseguição para... Não, cara, a maior parte da história da igreja é ela dominando. Sim. E matando pra caramba. Né? É brabo. E isso daí, pode ver que é todo um... Durante isso tudo que a gente tá falando, não tinha essa visão que a gente tá falando do arrebatamento. Oi, vem aqui, ninguém vê. Surgiu agora no século XVIII. Século XIX. Século XIX, isso, 1800 alguma coisa. Perfeito. Com o John Darby. Lembra do texto que a gente leu? Sim. Você viu que vai ser com alarido, com voz de arcanjo e com o toque da última trombeta? Uhum. Vai ser em silêncio? Não. Não. Aí como é que fala que não, do nada sumiu. Ninguém sabe de nada. Então vai onde tocar tá o Cauê? Onde tá o Cauê? Nossa,
Procura Não, um Carl mas Williams aí aí. eles vão ver Sumiu. o seu passado, né? Então, mas assim, a volta de Jesus, ela é mostrada como algo que todo olho verá. Entende? É porque eles tinham uma visão, lembra a Terra plana? Então, se ele tá vindo de certa forma, se ela é plana, todo mundo veria, né? O pessoal não sabia que nem Jesus que criou. Daqui desse prédio a gente vai olhar pela janela A e gente teria que ver ele voltando nas nuvens do céu com os anjos e ele ia vir pegar e fazer o barato acontecer. É por isso que eu falo, é certeza que isso não vai acontecer. Isso é mitologia pura, baseada-se numa cosmovisão daquela época e numa visão apocalíptica que não era nova. Sim. Só que Jesus é o personagem que foi mantido aí com a galera, entendeu? E pode ver, nesse primeiro século, o pessoal acreditava que Jesus voltaria no meio daquela tribulação que eles já estavam passando. E aí eles iam viver com o Senhor e até a vingança tal do Senhor, o julgamento, acabou. Aconteceu? Não. O que começa a acontecer com os outros pais da igreja, século II, século III, século IV? Sempre na época deles, né? Então, eles começam a mudar a ideia. Eles começam a pensar o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está dizendo o seguinte, não quero que vocês fiquem angustiados ou ansiosos com a vinda do Senhor, pensando que já está perto. Ele começa a contradizer 1 Tessalonicenses. Por quê? Até 2 Tessalonicenses é tida como uma carta que não é do Paulo, porque ela tem uma teologia diferente, entendeu? É uma contradição. E ele começa a falar assim, isso não vai acontecer, a vinda do Senhor não vai acontecer, até que se manifeste o homem da iniquidade, o homem da perdição, que seria o que o pessoal chama de anticristo. E vocês sabem que tem uma coisa que o impede agora, mas essa coisa será retirada e ele vai se manifestar e vai vir fazer tal. Ou seja, ele mesmo ali, até em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele deixa claro que a vinda do Senhor não aconteceria sem que antes se manifestasse o homem da iniquidade. Então, esse pré-tribulacionismo, normalmente, pode ter visão diferente até, que às vezes pega esse texto que eu acabei de falar e fala, eu tenho que inventar uma nova visão. Mas, nele puro, a volta de Jesus acontece sem ter se manifestado o anticristo, tá? Se de repente o pessoal mudou, beleza. Mas por causa desse texto. Mas ainda assim, manifestou o homem. Pô, Jesus veio, arrebata a igreja e o pessoal se lasca com esse cara, tá? Porque aí depois ele começa a descrever que vai ser tudo quanto é sorte de prodígios, sinais e maravilhas de Satanás para enganar a galera. Depois, se quiser, dá pra ver o texto. Vamos colocar. 2 Tessalonicenses 2. Você ia falar uma coisa antes também. Cara, eu preciso fazer uma pausa. Beleza. Rapidinho. Voltamos aqui, fizemos uma pausa rapidinha. E Edson, você ia falar aí, cara, do 2 Tessalonicenses. Yeah. Essa aí é a carta que, inclusive, na academia dizem que é um pseudepígrafo. Porque a pessoa se passa por Paulo, mas não seria Paulo, porque você vai ver que ele acaba se contradizendo em relação à primeira epístola. Você viu, né? Nós que estivermos vivos seremos arrebatados e tal. E ele acreditava que ele seria, de fato, arrebatado. Beleza. Aí, olha como ele começa. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com ele, reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nessa época que está escrevendo, o pessoal já viu que Jesus não estava voltando. Então ele já tem que fazer o quê? Um ajuste na narrativa, entendeu? Calma, porque não tá perto, relaxa. Aí ele fala no versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, a vinda do Senhor, sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. Tá? E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o que o pessoal gosta de chamar de anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E aí você vai ver que pelo menos nas epístolas não tem nada sobre isso, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Só uma coisa nesse versículo 6. Sabe, você vai ter pais da igreja dizendo especificamente, foi Tertuliano? Se eu não estiver enganado, Tertuliano. Ele dizia que aquilo que está detendo isso de acontecer era o Império Romano. Ele falou, o Império Romano, enquanto ele estiver no poder, não vai ter como Jesus voltar. Então, ele deixa claro ali nos escritos dele. Então, o pessoal começa a criar as narrativas para que, não, Jesus não voltou, por quê? Não, porque o Império Romano agora está no poder. Para ele era isso. Para outros,
Tá nem aí quem foi. Aí o pessoal, não, Jesus não voltou porque tem que se manifestar primeiro esse. Ah, não se manifestou. Ah, mas tem alguém que impede. Ah, então agora é o Império Romano. O Império Romano deixou de existir? Depois ele caiu, perdeu o poder? Perdeu. Jesus voltou? Então o pai da igreja estava errado também, né? Então pode ver, ele criou uma narrativa, ele defendia uma coisa e não bateu também. Então, evolução cultural que você falou, tem que se adequar. Então o pessoal vai criando novas versões, certo? Beleza, aí daqui a pouco estão abandonando direto o que tá na Bíblia, né? E aí ele comenta aqui agora, sabeis o que detém, ó, porque já, olha que interessante essa parte. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que isso quer dizer? Então, aqui ele está dizendo basicamente que ele não fala o que o retém, tem alguma coisa que está detendo de se manifestar o anticristo, digamos assim. Né? Esse iníquo é aquele filho da perdição Não lá. fala o que é esse Ele não fala o que é. Por isso que esse Tertuliano ele joga que é o Império Romano. Não sabe o que é, você joga o que você quiser. Aí né? é alvo de interpretação. É alvo de interpretação. Entendeu? Porque o Espírito Santo não existe, né? Então ele não revela pra galera. Aí o pessoal fica tudo perdido. Cada um inventa uma coisa. Então, assim, no versículo 8 ele comenta isso, olha só no 9. A esse cuja vinda é segundo que eu comentei a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ué, se não receberam o amor da verdade para se salvarem, quem é que deveria dar o amor da verdade? Seria God. Por que God não deu? Opa, será que ele fez acepção de pessoas? E aí ele vai pegar e vai comentar ali, ó. E por isso, versículo 11, Deus lhes enviará, olha que comédia isso. O pessoal não recebeu o amor da verdade para se salvarem. Alguém pode chegar e falar, Toshio, é que o pessoal pregou e eles não aceitaram a pregação, então eles não receberam o amor da verdade. Tá bom. O 11, por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Para quê? Para que creiam a mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Para pensar. Deus não consegue convencer a galera que ele está mostrando a verdade da salvação e tal. Ele não consegue, pela verdade, convencer a galera. Ah, tá bom. Já que você não acreditou, eu vou mandar uma operação de uma mentira e você vai acreditar. Porra, mano. Quer dizer que ele consegue convencer a galera pela mentira, mas pela verdade não? Foda. Esse Deus ele não é bom de persuasão, não? Ele fala, não, ele é ruim, entende? Só que pela mentira ele consegue enganar a galera, pela verdade ele não consegue. É o que tá aí. É o que tá aí, cara. Entendeu? Bizarro, né? É bizarro. E o pessoal, muitas vezes, a gente passa batido. A gente pega, vai lendo isso daqui e a gente não percebe. Na hora que você começa a ver, você fala, mano, não é possível que o cara falou uma porcaria dessa. Falou. Isso é palavra de God. E a palavra de God tem um livro falso. Ou seja, alguém que se passa por Paulo que não é Paulo, que muda o que o cara falou, é uma outra teologia. E tá aí, como se fosse verdade. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.